Movimento, determinismo e caos. Talvez o primeiro exemplo de um sistema em movimento, ou mais modernamente um sistema dinâmico, seja a Antikythera, que é um mecanismo sofisticado parecido com um relógio criado pelos gregos em 150 a.C., feito para calcular posições dos astros. Sua complexidade é tal que às vezes é chamado de primeiro computador mecânico. A humanidade só veio a construir máquinas dessa sofisticação cerca de 1000 anos depois. Até o século XIV, a teoria aceita para o movimento dos planetas era o geocentrismo de Aristóteles e Ptolomeu, que afirmava que a Terra era esférica, mas também que a Terra estaria parada no centro do universo, enquanto os corpos celestes orbitavam em círculos concêntricos ao seu redor. Essa visão foi abalada quando Nicolau Copérnico divulgou um modelo cosmológico em que os corpos celestes giravam ao redor do Sol, e não da Terra. Copérnico desenvolveu a teoria heliocêntrica com o Sol como o centro do sistema solar, o que é considerado como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, e o ponto de partida da astronomia moderna. Tão revolucionária era essa ideia que Copérnico escreveu: "Quando dediquei algum tempo à ideia, o meu receio de ser desprezado pela sua novidade e o aparente contrassenso quase me fez largar a obra feita." No início do século XVI, Galileu utiliza o telescópio para fazer observações astronômicas e descobre que a Via Láctea é composta de miríades de estrelas e ainda os satélites de Júpiter e as montanhas e crateras da Lua. A observação dos satélites de Júpiter levaram-no a defender o sistema heliocêntrico de Copérnico. Como vimos, a repercussão das descobertas astronômicas de Galileu o levou ao Tribunal de Santo Ofício, onde foi condenado e obrigado a renegar publicamente as suas ideias. No final do século XVI, o astrônomo Johannes Kepler observou que a dinâmica dos planetas segue leis matemáticas relativamente simples e refinou de maneira notável o modelo de Copérnico através de suas 3 leis. A primeira lei: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. A segunda lei: a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei: diferente das 2 primeiras que descrevem as características dos movimentos de um planeta, a terceira lei faz uma comparação entre os movimentos de 2 planetas. Ela diz que a razão dos quadrados dos períodos P de 2 planetas com os cubos de suas distâncias médias d até ao Sol é constante. Por exemplo, tomando Terra e Marte, temos essa tabela. Claramente, por essa lei, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, mais tempo levará para completar sua órbita. A explicação física do comportamento dos planetas veio somente um século depois, quando Isaac Newton foi capaz de deduzir as leis de Kepler a partir das hoje conhecidas leis de Newton e de sua lei da gravitação universal. Enquanto que as leis de Kepler se referem ao movimento dos planetas em torno do Sol, as leis de Newton tratam dos movimentos sujeitos à ação da gravidade. A lei da gravitação universal descreve como massas se atraem mutuamente através da força da gravidade e, dessa forma, explica e permite o cálculo das órbitas dos planetas. Mas Newton também foi um dos inventores do cálculo e das equações diferenciais, e com essa ferramenta inaugurou o que hoje chamamos em física de dinâmica, isto é, a ciência que relaciona forças e movimentos, sejam terrestres, sejam do cosmos celestes, e que culminou com a teoria da gravitação universal. Determinismo científico. A doutrina conhecida como determinismo científico, ou princípio da causalidade, se originou justamente do fato notável revelado pela dinâmica newtoniana, em que a posição e a velocidade de uma partícula ou um sistema de partículas pode ser determinado sem qualquer ambiguidade,
para todo o tempo futuro, pelo conhecimento da posição e da velocidade da partícula, ou de um sistema de partículas ou do conjunto de corpos celestes em um dado instante. Como resumiu Poincaré, para Newton, uma lei da física representava a relação do estado presente do mundo com o estado imediatamente posterior. Até meados do século XX, acreditava-se que o mundo funcionaria como um relógio com milhões de engrenagens, das quais muitas já haviam sido descobertas e outras somente aguardavam a sua vez para serem decifradas. O filósofo e matemático Pierre de Laplace afirmou: se houver uma inteligência que possa compreender todas as forças que atuam na natureza, em um dado instante, nada no mundo será incerto, e o futuro e o passado se apresentarão a nossos olhos. Levado ao extremo, essa ideia nos diz que tudo já está previamente determinado, por isso o nome de determinismo científico. A mecânica de Newton é mais facilmente aplicada a sistemas cujos movimentos são regulares, como planetas girando em torno de sóis ou ondulações numa lagoa. Podemos calcular, por exemplo, o calendário dos eclipses solares com séculos de antecedência, como o próprio Newton fez. Nosso entendimento das leis do movimento nos permite fazer coisas maravilhosas, como enviar uma única espaçonave num grande tour dos planetas distantes e suas luas. Mas as coisas nunca são tão simples quanto gostaríamos que fossem. Descobriu-se um grande problema nessa hipótese. Um tipo muito específico de equações diferenciais chamadas lineares podem ser geralmente resolvidas mediante técnicas conhecidas. Já as não lineares provaram ser muito mais difíceis de resolver e, infelizmente, a grande maioria dos processos da natureza não são lineares. As leis de Newton nos dão as equações que descrevem os movimentos dos planetas no sistema solar. Um dos problemas nesse contexto é o chamado problema dos N-corpos, que consiste em N corpos considerados como pontos de massa, movendo-se no espaço e sofrendo unicamente a ação gravitacional. Então, sendo conhecidas as posições e velocidades de cada corpo e as equações que descrevem a interação de cada corpo com o outro, seria possível determinar a posição e a velocidade futura de cada corpo. Esse problema tem solução relativamente simples quando dois corpos estão envolvidos, mas quando há 3 ou mais corpos, resolver as equações diferenciais explicitamente permanece um problema insolúvel, apesar dos esforços do matemático nos últimos 3 séculos. É verdade que, com o auxílio do computador, é possível obter soluções numéricas aproximadas em muitos casos, mas aparecem situações nos problemas dos N-corpos em que o comportamento se torna caótico e imprevisível, desafiando inclusive as soluções numéricas. Nessa animação temos o problema dos 5 corpos, porém a solução é instável, o que significa que, apesar de um pequeno espaço de tempo de 0,00001 segundos, erros numéricos amplificam e a solução quebra. Movimentos imprevisíveis ou caóticos são, na verdade, os que prevalecem no universo. Por exemplo, é possível prever o clima para o dia ou a semana seguintes, mas não é possível prevê-lo com um ano de antecedência. Ou seja, ao contrário do que pensava Laplace, é impossível prever a longo prazo, com exatidão, o comportamento futuro da maioria dos fenômenos. Por outro lado, esses fenômenos supostamente indecifráveis são na verdade caóticos, e por isso, hoje sabemos, podemos descrevê-los a curto prazo e entender suas condições de contorno. Mas a ciência do caos é recém-nascida e ainda não é totalmente compreendida. Os sistemas caóticos. Repita um experimento com condições iniciais idênticas e logo a posição e a velocidade do corpo não chegam nem perto daquelas obtidas da primeira vez. Depois de um tempo muito curto, o estado do sistema será essencialmente desconhecido. Esses sistemas, que podem ser simples, como água pingando de uma torneira, são chamados caóticos. É virtualmente impossível prever quando a próxima gota cairá. Mas por quê? Alguns movimentos são previsíveis em teoria, mas imprevisíveis na prática, o que os faz parecer randômicos. O exemplo clássico é o bater de asas de uma borboleta na China pode causar uma tempestade no Brasil. Um conjunto de moléculas na atmosfera vai se mover até que atinja outro conjunto. A direção na qual as moléculas vão, depois de uma colisão como essa, é completamente previsível de acordo com as teorias atuais da mecânica clássica.
mas cada medida tem incerteza associada a ela. Cada cálculo feito com os resultados de uma medida carregará consigo essa incerteza. Depois de medir a posição e a velocidade de cada conjunto de moléculas de vento, o mais precisamente possível, você insere esses dados num supercomputador e os deixa fazer os cálculos. Como as medidas associadas a cada molécula estão um pouco fora, a primeira rodada de computação estará um pouco errada. Esses números errados serão então usados na próxima rodada, e os resultados estarão um pouco mais errados. Depois de 1 bilhão de cálculos, o erro acumulado tornaria os resultados inúteis. As moléculas poderiam estar em qualquer lugar. Esse tipo de aleatoriedade é chamada de caos e é parte do estudo de uma nova disciplina na matemática chamada de sistemas dinâmicos. Sistemas caóticos, embora obedeçam às leis de Newton, exibem uma dependência sensível às condições iniciais. O problema não é nossa habilidade de calcular, é nossa incapacidade de medir. Para repetir um experimento, devemos iniciar o sistema com precisamente as mesmas condições iniciais. Mas não somos capazes de medir isso precisamente. O sistema inicia discretamente diferente a cada vez, e essa diferença desconhecida é rapidamente amplificada, de modo que logo não temos mais ideia de onde cada corpo estará. Leis determinísticas sujeitas a dados incertos levam a resultados também incertos. É por isso que outro matemático francês, o Henri Poincaré, percebeu que o problema não está nas leis do movimento, pois estas são verdadeiramente universais, mas com a especificação das condições iniciais. Embora o efeito da borboleta possa parecer um comportamento esotérico e improvável, é demonstrado por muitos sistemas muito simples, como quando uma bola é colocada no topo de um morro que pode rolar até qualquer um dos muitos vales, dependendo de pequenas diferenças na posição inicial. Ou como vimos, o movimento de pêndulos múltiplos que se torna totalmente imprevisível dependendo de uma pequena diferença na posição inicial dos pesos. O estudo desse tipo de problema faz parte de uma disciplina que vem se desenvolvendo rapidamente nos últimos 30 anos, principalmente devido à ajuda do computador chamada de sistemas dinâmicos, e será objeto de nossa apreciação na terceira parte dessa série de vídeos.